Olá, eu sou a Aline Goulart. E eu sou a Tatiana Sarkisian, Nós somos do Pode Ser Podcast. um podcast onde você pode ser o que você quiser. Um empreendedor, um corretor de imóveis, pode ser eu e pode ser você. Bom, dito isso, eu tô aqui passada com o nosso convidado. Nós já gostávamos muito dele, né, também. Fomos Muito. descobrindo a história aqui para montar um roteirinho, um briefing para vocês, mas olha, me surpreendeu. Então eu acho que esse tema pode ser, se encaixa super no Bruno. Com vocês, eu tenho muito prazer em apresentar Bruno Maia. Olá, tudo bem? Sou Bruno Maia, é um prazer estar aqui no Pode Ser, junto com essas duas mulheres incríveis aqui, que cheia de ideias, cheia de inovação dentro do negócio. Então, tô em casa aqui. E aí, gente, pessoal, eu tô aqui de verdade. Nós ficamos trocando uma figurinha aqui. E o Bruno, como é que eu vou falar do Bruno para vocês? Ele é um empreendedor apaixonadíssimo por tecnologia, conexões entre pessoas. Ele é o criador do Clube de Rodadas. Então a gente tem muito assunto aqui, né, Tan? Nossa, muito, gente. Assim, de verdade, vocês falando com ele, vocês ficam assim, ó. A gente não sabe nada de tecnologia, viu? E me conta um pouco, Bruno. Eu descobri, né, nessas conversas, que você, aos 12 anos, você aprendeu programação com livros. É isso É aí. isso? Aprendi programação no livro. Naquela época não tinha ChatGPT, não tinha nem o Google, né? Não existia ainda, né? Eu sempre gostei de tecnologia. O meu pai, ele, ele trabalhou por muito tempo como... Ele é formado em técnica eletrônica e tal. Hoje ele fez outras formações, mas na época, quando eu era criança, ele trabalhava muito com eletrônica, essas coisas. Então sempre tinha, né? Componentes eletrônicos em casa, né? E tal, as coisas e tal. E ele também sempre gostou muito dessas coisas. É, e aí a gente acabou começando a ter computador, né? Na época começou a ter computadores em casa. E eu lembro que acho que mais ou menos uns 10, 11 anos, eu perguntei para ele, pai, mas como é que eles fazem isso, né? Para montar essa telinha que você clica, né? Na época já era o Windows, essas coisas e tal. Ele falou, não, isso aí é programação. Por exemplo, eu fiz lá na Fundação Bradesco, né? Que tinha, né? Eu fiz, na época chamava processamento de dados. Né? Então tinha um curso, né, que era processamento de dados. Ele fez lá meio que junto da eletrônica e tal. Ele falou assim, então, inclusive, e a gente tinha acabado de mudar para Jundiaí, então tava tudo encaixotado. Aí ele falou assim, ó, inclusive em alguma dessas caixas aí tem algum livro sobre linguagem de programação. Enquanto eu não achava esse livro, eu revirei aquelas caixas assim, fiquei revirando tipo, por meses aquelas caixas, até que eu achei. E aí eu comecei a ler aquele livro, falei, meu, que legal esse livro aqui, né? Só que não entendia nada. Você começava a ler, e beleza. Aí, olha que engraçado, né? As coisas vão acontecendo por coincidência, né? O meu tio, ele, junto com meu avô, eles montaram um mercado, né? E aí meu tio, acho que ele trabalhou na Itautec, era um negócio assim. A gente morava tudo em Osasco, né? E meus avós, meu tio foram para Minas e a gente foi para Jundiaí. E como ele morava e trabalhava na Itautec, ele comprou, acho que para montar quando foi montar o mercadinho, ele foi lá e comprou computadores, né? Para colocar em caixa e tal. E ele tinha um monte de computador velho. Pensa nos computadores bem velho. Aí esses computadores velhos, ele tinha um lá que tava faltando umas peças, tal, que sobrou assim. Ele falou assim: ó, pega esse aqui para você. E esse computador ficou guardado por vários anos, assim, porque tipo, eu era criança, 10 anos, né? Na época ele deu, acho que o computador, 10 anos. Legal. E aí nessa mudança também eu achei esse computador. E aí tinha lá um monitor, um teclado, uma CPU, eu abri, tirei a tampa, olhei lá dentro, não entendia nada, tinha, né? Aí eu falei assim, cara, o negócio deve ser meio lógico, né? Então esse cabo aqui é azul, o negócio ali é azul, tem o mesmo formato, eu vou ligar, vai funcionar. E aí você liga o negócio que tem a mesma cara, Vai ligar. ligou, né? E aí eu fui ligar. E aí quando eu liguei, não tinha o Windows, não tinha nada que você clicasse ali. Só tinha o DOS. Aí eu tinha, lembra do DOS? Lembro. E tinha, por coincidência, um livro de DOS em casa. Ai, meu Deus. Nossa. E aí Já tinha jogado tudo eu comecei a ler o livro de DOS e falei assim, deixa eu aprender esses comandos, porque é o que eu tenho. Então, eu vou aprender com o que eu tenho. Aí eu comecei a mexer no DOS.
E aí, numa dessas pastinhas lá do DOS, lá que você entrava e digitava os comandos e tal, tinha um negócio escrito assim, QBasic. E o livro que eu estava lendo de programação se chamava Basic, que era a linguagem de programação Basic. Nossa. Aí eu falei assim, será que se eu digitar isso que tá aqui nesse livro e aqui nesse negócio, ele vai rodar? E funcionou. E aí eu comecei, quando eu fiz isso e funcionou, explodiu a minha mente. Eu falei, pô, agora não tem mais possibilidades. Eu posso inventar um monte de coisa que eu quero. E eu comecei a aprender programação. Então o pessoal tava brincando na rua, eu tava fazendo joguinhos no computador. Que loucura! Nossa, gente, que loucura! legal! Não, assim, eu tô passada. Eu já falei que vocês iam surpreender. Né, Caramba! E assim, e ser assim, isso que moldou a sua carreira, foi isso que você falou, poxa, eu quero mexer com tecnologia, quero, né, ser assim, autodidata. Como que tudo isso moldou a sua carreira? Eu acho que todo mundo pode ser autodidata. Todo mundo, na verdade, depois do YouTube, todo mundo virou autodidata, né? Uhum. Só que qual que é a diferença do autodidata antigamente? Você tinha que ler o livro, né? Eu acho que a grande dificuldade das pessoas era pegar o livro e ler. E lá em casa a gente sempre teve a cultura de ler. Meu pai sempre gostou de ler, então tinha muitos livros lá. E aí acho que isso acabou facilitando um pouco o processo. Para as coisas de escola, né? Na época, eu ia mal na escola, eu era péssimo na escola. Mas, Uhum. né? Com a parte de tecnologia, programação, eu queria tudo. Eu comprava tudo que era revista, todas as coisas, tipo, para aprender um pouco mais, né? Então eu gostava muito desses temas. Mas E você isso. tinha 12 anos por aí quando você começou, né? 11, né? 12. 12? 12. E sabe o que é legal? A gente, quando mudou pra Jundiaí, a gente morava numa casa. E aí, quando passou um ou 2 anos, aí o meu pai, tipo, viu uma casa lá, tipo, próxima e aí ia comprar lá a casa e decidiu comprar, né? Era uma casa de esquina, na mesma rua, assim. E quando mudou para aquela casa, os antigos moradores, os antigos donos, os filhos dele, eles estavam se mudando para Americana, porque os filhos jogavam basquete. E aí, eu acho que a filha do dono da casa, ela gostava muito de computador também. E eles deixaram um monte de revistas antigas, tinha uma coleção de microcomputadores antigos. Ela tinha muito, mas tinha muita coisa. E aí, pronto, aí eu Nossa, pirei, mas né? você tava no seu Não, caminho, no jogou seu tudo destino. pra mim, assim, né? Foi jogando tudo. Quem que foi que postou o negócio? Foi você que postou hoje o negócio do bolo, né? Foi, Foi, você, foi você exatamente aquilo, curtiu. entendeu? Foi exatamente aquilo, entendeu? Nossa, é Que incrível. você fala assim, Deus, eu queria isso, né? E aí ele vai jogando pra você todos os ingredientes, né? Aí falou, eu já te dei tudo que você pediu, eu já te dei tudo que você precisava. É Ai, exatamente que isso. legal, que E legal. assim, e a tecnologia, ela aproxima as pessoas ou ela afasta? Depende, na verdade, depende de quem vai lidar com ela, tá? Por exemplo, já aconteceu de caso, né? Eu tenho esse jeito, eu gosto de conversar. E uma vez uma pessoa falou assim pra mim, né? Fui apresentar lá uma proposta, um sistema e tal. Aí a pessoa falou assim: Nossa, que legal, você conversa tão bem, você explica tão bem, nem parece que você é de TI, nem parece que você mexe com um programa. Ah, essa foi boa. Entendeu? Então, assim, depende muito de quem apresenta. Por quê? Porque normalmente as pessoas, né, os programadores, o pessoal que vai mais para essa linha, né, mais de código, né, o perfil comportamental, aquele mais analítico, né, aquele mais assim e tal, ele tem tendência a ser mais introspectivo. E aí, quando ele vai lidar com as pessoas, ele tenta falar em linguagem muito técnica. E isso afasta as pessoas, porque a pessoa não entende, eu não vou, Uhum. né? E eu sempre gostei de transformar isso em algo que as pessoas pudessem entender. Falar numa linguagem que as pessoas possam entender, exemplificando. Sim, então você não acaba não trazendo aquela coisa, né? Porque assim, é exatamente isso que você fala. Quando a gente fala de programação, programador, a gente pensa naquela pessoa que fica ali no computador e que não fala direito, não interage, não conversa. Eu tenho um exemplo na minha família que é meu irmão. Meu irmão, ele é programador também, né? E Aham. ele, assim,
ele não é essa pessoa, tipo, fechada, tudo ali, né? Então, ele, se você falar, você não fala que ele é. Tanto que as pessoas, é exatamente isso que você falou, a reação, as pessoas falam, nossa, mas ele, é tanto que ele é conhecido como tomate, né? Então, assim, ele é super brincalhão, ele ri, ele dá risada, ele, sabe, ele dança. E aí, quando a pessoa fala, nossa, mas ele é programador, ele fala, é. Então, assim, porque a pessoa tem essa imagem, né, da pessoa séria, a Sim. pessoa ali e tal, mas legal, É. é bom. Incrível, Não, passa, tem alguns casos que as pessoas passam até um nível de arrogância, assim, entendeu? Tipo, eu sou detentor de um conhecimento que. Sim. E aí a gente vê que a IA hoje tá chegando aí, tá derrubando toda essa galera, né? Porque, assim, é a realidade. Mas é incrível poder unir a tecnologia, tudo isso que vai na tua cabeça, porque você deve pensar muito rápido, todo mundo que trabalha com tecnologia, eu acredito que eu tenho pelo menos essa impressão, e juntar isso com a comunicação com as pessoas. Eu acho incrível, Bruno, é difícil mesmo. Quando eu fiz o técnico, né? E aí eu acabei. Não, beleza, terminei o técnico, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma faculdade, fazer ciência da computação. Eu gosto de computação e nada. E assim, no técnico eu já levava muitas coisas que os professores nem tinham visto, né? E eu gosto muito, sabe aquele negócio da robótica, né? O professor Pardal, né? O cientista que vai lá e cria o robô, o braço mecânico e tal. Eu gostava disso naquela época, que nem existia. Hoje você tem Arduino, Arduino é uma plaquinha que você liga lá e faz a robótica, Sim. entendeu? Antigamente não tinha isso. Então o que eu fazia? Eu descobri um jeito no Basic de fazer isso. Entendeu? E aí eu levei pra escola, pro ensino médio, eu levei uma placa que eu tinha feito, cheia de LED, Ensinou o assim. professor. Legal, ela falou, como é que você fez isso? Eu falei, foi assim. Aí eu mostrei pra ela, ela achou, pô, que legal. Né? Então eu sempre queria, tipo assim, eu quero aprender coisa que ninguém tá fazendo. Entendeu? Coisa que talvez ninguém tá dando atenção. E aí, quando chegou na faculdade, eu acabei. Eu ia para as aulas tal, e o professor dava lá o exercício, e para mim acabou virando tedioso, porque era uma coisa que eu já sabia. Eram coisas que eram, tipo assim, que era repetição. Porque linguagem de programação, você tem um monte. Todas elas têm é bem parecido. Então tinha coisas que era muito. E quando começou a ficar muito tediante, o que eu comecei a fazer? Falei, cara, eu vou para a biblioteca, vou ler livro. E eu queria aprender muito sobre empreendedorismo. E aí eu ia para a biblioteca e começava a ler empreendedorismo, livros sobre administração, tudo. Ótimo. Então vamos lá. Eu fico assim, sem voz mesmo. Eu sou muito fã do trabalho do Bruno, Nossa, né? gente. Né, Tami? Assim, quem me conhece sabe que eu falo do Bruno para todo mundo. Por quê? Porque, também pela comunicação, tá, gente? Então ele sabe, é, pelo menos para mim, para nós, né, Tami? Ele Sim. sabe passar o que ele vende com muita clareza. Então ele é um cara super inteligente, ele não se atropela e nem se fecha. Então, dito isso, eu queria saber como é que surgiu o clube de rodadas. Que é bem Ótima interessante, pergunta. né? Vamos lá. Eu já tentei empreender com muitas coisas. A minha cabeça foi cheia de ideias. Só que quando eu comecei a empreender com 21 anos, tá? Então só para vocês terem uma ideia. E não foi, e foi por decisão. Então eu trabalhava em uma empresa e eu estava até contando essa história outro dia para alguém, que eu chegava na empresa e eu passava em. O que eu pensei? Né? Eu fui contratado lá para ser suporte técnico, para cuidar dos computadores. Só que eu gostava de programar e lá não tinha espaço para programação. E aí o que eu fazia? Eu chegava na. O que eu pensei? Eu falei, poxa, se eu chegar na empresa e na hora que começar o expediente, eu já passar em todos os departamentos perguntando se alguém precisa de alguma coisa, e eu já resolvo o que tem para resolver e o resto do dia eu vou fazer alguma coisa que eu gosto dentro do trabalho, porque não tinha mais nada para fazer, entendeu? Aí o que eu fazia? Eu começava a buscar coisas para fazer. E aí eu ia lá no RH, falava, olha, eu vou fazer. O crachá era assim: eles iam lá e pegavam uma foto 3x4, pegava lá um formuláriozinho, imprimia, que era o seu nome certinho, o negócio, dobrava, aí colocava a sua foto e atrás eles imprimiam um código de barra. Ficava um crachá mesmo. E aquele código de barra você passava todo dia para marcar o ponto. Né? Só que eles tinham que fazer três coisas: pegar uma foto 3x4, pegar um software de código de barra, imprimir isso e depois imprimir a folha. Eu vou fazer tudo em uma coisa só. Aí eu fui aí fiz uma solução para eles, né? Tipo, simplesinha. Só que assim, para mim foi um negócio.
E aí, quando eu comecei a perceber que eu fazia isso lá, eu entendi que eu estava empreendendo dentro da empresa. Porque eu procurava soluções, não era a demanda que chegava para mim. Nossa, que E aí, quando eu entendi o que que era o Legal. empreender, o que que é o empreendedorismo, que é assim, cara, vamos buscar soluções Sim. para atender, resolver coisas. Só que aí, com esse pensamento acelerado, as ideias vêm. E você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu acabei descobrindo que não consegue. Então, assim, eu quebrei a cara muitas vezes. Eu quebrei meu negócio muitas vezes. E fiz muita coisa. Teve coisa que deu certo, teve coisa que deu errado. Então, nesse meio do caminho, eu tive agência. Teve uma época que eu só fazia sites. Teve uma época que eu montei um mini RP e comecei a fazer. Nessa época eu fiquei maluquinho, porque negócio de nota fiscal eletrônica, que aí todo mundo tinha. E cada um tinha. Cada empresa era de um segmento, aí eles tinham que fazer os ajustes lá. E eu era sozinho, sempre fiz sozinha. Foi uma outra dificuldade que eu tive também, né? Porque eu não achava ninguém que conseguisse junto comigo, entendeu? Ou eu tinha que ensinar muito, né? E depois apareceu uma pessoa que eu ensinei e ficou comigo um tempão. Mas esse foi o caminho pro. Me conta, Pro peraí. clube, agora vamos chegar no clube. Como é que surgiu? Aí, como é que surgiu o clube de rodadas? Quando eu comecei a empreender, eu acabei indo parar em um grupo de networking. E aí eu entendi, porque naquela época, tipo assim, eu não sabia sobre marketing, não tinha esse Google. Sim. Então, como é que você arruma clientes? Através de indicação. E eu acabei para em um grupo de networking. Em 2011, isso mais ou menos. E aí eu comecei a gostar muito de networking. Por quê? Porque eu me conectava com as pessoas, eu entendi que tinha que gerar valor para as pessoas. E quando você gera valor para as pessoas e você faz algo bem, as pessoas lembram de você por aquilo que você faz. Sim, sim. E aí eu comecei a gostar muito. E aí eu acabei participando de outros grupos. Aí eu cheguei num grupo que ele era mais aberto. E aí eu tive a oportunidade de fazer um sistema para fazer a gestão do grupo. Então, presença dos membros, fazer aquele slide. Hoje, que é no clube, né? O slide que aparece da Sim, pessoa, o timer, tudo. Então, aquilo lá nasceu em um grupo que eu fiz. E roda até hoje esse grupo, né? Que é o Connection. Ó, o Renato deve estar. Depois ele vai assistir esse. Aí Entendeu? E o sim. Renato é meu amigo. Então a gente montou. Ele montou o grupo, depois eu cheguei com essa solução. E aí, beleza. Só que aí ficou só no grupo lá rodando e tal. E eu tinha agência na mesma época. Eu falei assim: ó, vou focar aqui na agência e tal. Com o meu sócio, que é o Rodrigo também, né? Que ele é designer e tal. Então ele sempre. Eu cuidava da parte de tecnologia na agência. E eu então foquei na agência e tal. E eu. Sabe quando você tem lá. Você fala, pô, aquele negócio do grupo é tão legal, cara, tão legal. Que ele podia servir para outros grupos. E aí foi aí que eu pensei em montar uma plataforma para o grupo de network. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele não- O clube de rodadas ele é uma plataforma. O que que é o clube de rodadas? Vamos lá. Aí que entrou o ponto. Quando eu levei essa plataforma para os grupos, muitos quiseram, mas ninguém conseguia bancar. Por quê? Porque eles já tinham algo rodando. Então, entrar mais um custo dentro do negócio era muito difícil. Aí eu falei assim, poxa, eu precisava ter algo meu para demonstrar Sim. e também, ao mesmo tempo, criar uma comunidade de empreendedores. Só que eu não quero formar um grupo de networking. Porque grupo de networking você tem um monte hoje. E eu pensei, poxa, não existe nada de rodada de negócio nesse formato. Então eu vou fazer algo que as pessoas paguem, tipo, rodadas por assinatura, foi o que eu pensei no começo. E aí eu lancei a primeira ideia de um clube de rodadas de negócios por assinatura, online. E aí que começou a entrar os usuários, né? Aí E aí foi lá. O começo foi virtual, então. Sim, As sim. pessoas foram virtuais. Até que um dia, né, eu convidei a Alessandra Okada, que é minha parceira lá em Jundiaí e tal, ela é minha mentora também e tal. Sim, conhecido. E aí ela tem um grupo de networking feminino lá, né, que ela tem já há muitos anos. Então, hoje o grupo continua rodando e tal. E ela falou assim, Bruno, eu queria fazer, muito legal a plataforma tal, gostei de participar da rodada e tal, só que eu queria fazer uma rodada minha. Como é que faz? Aí a gente criou uma forma de fazer rodadas para os outros grupos. Então aquilo que eu queria lá no começo, que era chegar nos outros grupos, começou a acontecer, só que de outra forma, entendeu? Então aí foi aí que nasceu o clube de rodadas. Mas assim, não foi fácil, muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas com grupos. Então quando você ia apresentar o clube de rodadas, você fala, mas eu já participo de um grupo de networking. Mas não é um grupo, eu quero que você participe de uma rodada para você entender o que eu tô. Eu quero ensinar
uma forma de fazer networking através da plataforma. E é isso que a gente faz no clube de rodadas. Tá. Então, ok. Um clube de rodadas virtual, uma plataforma, isso já existe. Certo? Ok. Aí você não satisfeito. Não. Não. Nunca tô satisfeito. É. A gente sempre quer mais. Lançou um cartão de visitas NFC. Esse cartão ele ficou na minha gaveta por 1 ano, tá? Que desperdício. 1 ano. Por quê? Eu já tinha comprado, né? Existem, né, algumas marcas de cartão NFC que você vai lá e tá muito parecido até com o Linktree, né? Então, é uma coisa, né? Só que eles colocam dentro de um cartão. Só que esses cartões, eles não vinham, por exemplo, com QR Code. Então, só quem tem NFC é que podia usar. Falei, poxa, eu já tenho o clube de rodadas. A proposta do clube sempre foi assim, todo mundo que cria conta já é membro. Se você quiser participar de mais, você faz uma assinatura. Quando você cria a sua conta, você tem já um slide e um cartão virtual que aparece na tela, porque como ele era digital, como é que eu fazia as pessoas trocar cartão? Eu colocava eu pensei que eu coloco o QR Code na tela, quando alguém lê, ele abre um cartão virtual no celular da pessoa que está lá participando. Então eu estou aqui no meu computador, poxa, eu quero falar com essa pessoa, vou ler esse QR Code. Pum, li o QR Code e apareceu o cartão. Falei, já tinha um cartão virtual. Falei, eu vou fazer agora um cartão físico, que aí eu aproveito esse cartão virtual e coloco lá dentro. Foi aí que veio a ideia. Aí eu fui lá e fiz um protótipo meu, bonitinho, né? Falei, nossa, ficou muito legal. Aí eu coloquei na gaveta porque eu falei assim, nossa, mas eu preciso agora, né? Não dá para eu vender cartão. Eu tenho que focar nas rodadas, né? Só que tudo vem no tempo certo. Porque quando eu tirei. O dia que eu comecei. Sabe aquele dia que você vai fazer a limpa? Que gaveta é assim, né? E gaveta de empreendedor, você sabe como é que é, né? A sua é mais especial que a das pessoas comuns. Você vai colocando. Isso aqui é legal, vou colocar aqui. Nossa, eu tenho um projeto novo. Depois eu vejo isso aqui, vou colocando aqui, entendeu? E vai colocando tudo. Um dia que eu fui arrumar essa gaveta, eu achei o cartão. Falei, nossa, olha que legal. E eu coloquei na minha bolsa e fui mostrar para uma pessoa. A pessoa falou assim: nossa, que legal. Eu vou ter um desse também? Falei, sim. Se você quiser, custa tanto. Falei, Tem um negócio aí, né? aí a pessoa desafiou, tá bom, né? Beleza. Aí eu fui lá e montei um segundo e personalizei, coloquei o nome e tal, né? E aí, desde que falei assim, ó, o que você achou? Testa aí com as pessoas. Quando começou a testar, as pessoas, nossa, que legal. Como é que você fez para ter um desse? Aí eu tinha comprado 20 cartões, né, para produzir. Aí beleza, falei assim, cara, agora eu vou montar esses 20, né? E vou vender. E o legal é que tinha uma feira, que a gente tem um organizador, que é o Adelson, da Adelson Eventos lá em Jundiaí, e ele faz as feiras. Ele faz feira da construção civil, ele faz a feira da logística. E aí eu sempre levo a rodada de negócios, né? Então eu tenho uma parceria com ele, a gente leva a rodada para as feiras. E aí eu levei a rodada, ia acontecer a feira da construção civil, eu falei assim, vou levar esses cartões lá, aí ele faz a rodada e no final eu faço um pitch para vender o cartão. Certo. Aí eu fiz a primeira rodada, fiz o pitch, falei, gente, ó, quem quiser o cartão tá aqui, bem tímido assim, 0 cartões vendidos, eu fiquei frustrado, falei, meu Deus, não vendeu o cartão, vai ser difícil vender esse cartão. Aí a Alessandra foi lá e me falou assim, não, Bruno, ó, parece que você está implorando para a pessoa levar o cartão. A Alessandra, ela observa e ela é cirúrgica ali, às vezes, naquilo que ela prestou atenção. E ela falou assim, ó, é uma inovação. Então, pode falar para as pessoas que é uma inovação e que você está trazendo e tal, e faz o seu pitch com segurança. Com propriedade. Manda bala, o produto é muito bom, você vai conseguir. Sim. Beleza. Aí aconteceram 3 rodadas. Você fez a primeira, 0 cartões. Na segunda rodada, eu vendi 2 cartões. E aí eu fiquei feliz. Falei, funcionou. Deu certo. Na terceira rodada, eu vendi todos os cartões. Acabou os cartões. A gente sabe, né, Li? Acabaram os cartões. E aí eu falei, agora eu preciso produzir mais, porque agora vai vender. E dito e feito. E aí a gente começou, a gente fez lá as rodadas presenciais, elas ajudam muito a venda, porque aí eu fico com o cartão pronto ali, né? E a gente já atrela na hora, criou toda essa facilidade, né? Então lá no evento lá do Juntos, né, que a gente participou, que eu conheci vocês e tal, foi muito bom. A parceria com vocês também, o dia que a gente fez a rodada aqui também foi muito bom, Sim. né? Eu vou até explicar um pouquinho isso para vocês. É assim,
Então, além do clube de rodadas, o clube de rodadas já é né, Bruno? Já tem o cartão junto, né? O cartão faz parte do clube de rodadas. Isso. Eu vou contar para vocês a nossa história, o nosso case aqui com o Um cartão. cartão. Nós somos fãs. Por quê? Porque o do Bruno, o que o Bruno desenvolveu, ele tem o QR Code também, ele não tem só o chip. Fora isso, nós fizemos uma rodada, nós fazemos várias rodadas, não são rodadas de negócio. Cafés, né? São Network. cafés com empreendedores que trocam experiências, fazem o pitch, enfim. O que aconteceu numa dessas rodadas? Falei, Bruno, espera, vou levar um cartão desse. Nós fazemos muitas feiras pela Voa Morena, que é um outro braço, um negócio da Tami. Nós fomos uma feira de tecnologia com cartão. Gente, foi incrível. Não, e foi muito engraçado, porque nós achávamos que lá todo mundo estaria com esse cartão. Viramos, então assim, foi um sucesso. Viramos o assunto da feira. Então todo mundo vinha aqui e falava, escuta, eu vi que vocês estavam ali passando cartão, tal cartão. Pô, era uma feira de tecnologia, então, e lá tinha alto nível da tecnologia, né? Alto nível. Mas o que eles mesmo. gostaram muito, Bruno? Por ter os dois, porque no mercado tinha ou só com chip, ou só com QR Code. Nem com QR Code, só com chip. O que acontece com esse cartão? Quando você, apesar que o pai do cartão vai falar, mas eu falo porque eu sou fã mesmo. Quando você aproxima do seu celular, ele já dá as suas informações. Então, não é um cartão de visitas que você entrega para a pessoa. Ele já abre no WhatsApp. O Bruno vai esclarecer melhor, mas por que eu estou falando aqui? Que eu estou dando meu depoimento? Porque nós viramos uma revenda autorizada, uma super parceira aqui do Bruno, e as pessoas que adquirem o cartão aqui em São Paulo, principalmente na nossa região, ficam fascinadas. Fascinadas. Então elas usam o papel para uma outra coisa, não mais para o cartão de visitas. E o cartão de visitas elas acabam usando para parcerias. Então, por exemplo, ela vai até uma farmácia, ela precisa deixar o cartão dela lá, que é uma referência, deixa lá e faz negócio. Mas na hora de se apresentar, está usando o cartão do clube de rodadas. Como é que ele funciona, Bruno? Detalhe, porque eu sou só fã, fico aqui babando aí. É isso aí. Foi pensado justamente nisso, né? Porque eu comprei um outro daquele cartão antes, né, de montar o meu. Aí eu comprei de uma marca, testei, achei legal, só que ele não tinha o QR Code. Então essa era a dor. Tipo, pô, mas tá bom, mas só quem tem NFC no celular, quem não tem? Pois é. Como é que faz? Pois Entendeu? é. E aí, quando eu montei o meu, eu pensei já na solução completa, né? E aí já pensei em tudo, né? Então, assim, o que a gente consegue fazer com esse cartão? E é justamente isso que você falou, né? O cartão, ele substitui completamente o cartão de visitas papel. O cartão de visita papel, ele virou panfleto, Isso. entendeu? E o que você faz com o panfleto? Você vai num evento, a pessoa começa a panfletar, né? Você recebeu um panfleto. Você vai num shopping, a pessoa te entrega um panfleto lá na entrada do shopping. O que você faz com o Sim. panfleto? Você guarda? Não. Não. Muitas vezes vai pro lixo. E o cartão de visitas, muitas vezes a gente vai lá, monta o design, coloca relevo, verniz localizado, coisa mais linda, né? Um cartão brilhante e tal. E aí a pessoa pega e fala, que bonito, não, legal. Vou E chamar. tal, vou te chamar. Aí guarda no bolso. Aí o que ela faz? Aí, o mesmo que ela falou pra você, vou te chamar, ela falou pra 10 pessoas, 20 pessoas. Numa feira, um monte de gente. Ela volta com um chumaço de cartão. E aí aquela informação se perde. Quando você tem esse cartão, o que você faz? Vamos marcar uma reunião? Vamos. Ó, já me manda um oi aqui no WhatsApp que eu já te respondo já com a agenda. Olha que fácil. Você já trocou o contato. Sim. E a pessoa vai lembrar. Sim. Porque essa ação de levar o cartão e a pessoa aproximar ou ler o QR Code, isso é impactante porque é uma inovação. E ela presta atenção em você. Uhum. Quando você mostra o cartão para ela. É muito E na legal. verdade, ela não só presta atenção, como ela fica tipo, nossa, uau, que legal! Sim, Né? sim. Muitas vezes, né, até nessa feira de tecnologia que a gente foi, as pessoas ficavam, tipo, tentando pegar o cartão, achando que a gente ia dar o cartão pra elas. Né? Já levaram uns 2 cartões meus embora Não, já. a gente não deixa. Eu peço, falo, não, viu, devolve. Não, Porque é tem só gente que leva. aproximar. Sim. Né? Então, assim, Já tem é dado. incrível, gente, incrível, incrível mesmo. Por isso que a gente fala que a gente adora, adora, adora o Bruno e que a gente ficaria horas falando com ele, porque, meu, é o tanto de ideia. Quando a gente conversa, a gente se reúne, a gente vai jantar, almoçar,
A gente sai de lá doidinha, né, Li? Sim, sim. Eu acho importante deixar isso claro, porque tem muitas ideias, tem muita coisa legal para apresentar do Bruno. A gente quer levar um monte de informação para vocês, mas a gente tem que ir devagar, porque tem muita coisa, a cabeça dele é aceleradíssima. E assim, gente, tem umas tendências aí, tem umas coisas novas aí, né, Bruno? Conta um pouquinho pra gente aí do que você espera das tendências para os próximos anos. Olha, não tem como falar de tendência sem falar de inteligência artificial, né? Verdade. Isso é uma grande tendência. E, e eu tenho trabalhado muito com o IA, né? Tenho colocado IA, assim, em muitas coisas. Não IA que a gente vê hoje, né? Ah, faz um post, faz isso, faz aquilo, né? Mas IA para me ajudar em ações como um assistente mesmo, né? Então, como domina a parte de tecnologia, sistema, banco de dados, o que eu tenho feito? Eu tenho usado IA para me ajudar como assistente, né? Mas falando sobre as novidades do clube de rodadas, que não é só o clube de rodadas, né? Em Jundiaí eu tenho um espaço que é o Studio House, que ele é um espaço para eventos. É o co-work, né? Ele é o Conecta em Jundiaí, entendeu? Então lá eu faço locação do espaço para eventos, a gente faz os nossos encontros Sim. lá, então palestras, conteúdo, workshop, Ai, tem o pessoal bastante da coisa. região precisa E conhecer. é um espaço, gente, maravilhoso. Lindo, né, Li? A gente é apaixonada. Lindo, bem cuidado e assim. E o Bruno é um excelente anfitrião, vocês têm que conhecer. Então, ele está aqui falando para vocês que além do virtual, do clube de rodadas, do cartão e da House, ainda vem novidades por aí. É isso aí. Por quê, né? O que acontece? Então, tem o Studio House, tem o Clube de Rodadas, né? A gente estava com um grupo presencial, né? Então, fazendo as ações. Tem os workshops. Então, são muitas frentes é, e todas elas são muito boas, têm clientes, são legais, mas eu senti que elas estavam totalmente desconectadas. Todas desconectadas. Quem participava às vezes do workshop nem sabia que tinha rodada de negócio. Quem participa às vezes da rodada de negócio nem sabia que eu tinha o B-House. Tá bem, tá bem. Eu falei, não pode ser assim, né? A gente tem que fazer um negócio que junta tudo, né? E eu gosto muito, né? Assim, com meu pai, aprendi muitas coisas com meu pai sobre eletrônica. E eu comecei né? E aí eu comecei a trabalhar num dispositivo, tá? Que é um equipamento que ele lê o cartão, os cartões do clube de rodadas. Esse cartão que você, né? NFC, só o nosso, tá? O outro não funciona, não. Só o nosso. E aí ele sabe que o cartão é inteligente, ele sabe quem é você. E aí quando você chega nesse dispositivo, né? E no B-House, depois a gente vai. Esse dispositivo ele vai ter a possibilidade de os parceiros também adquirir. E ter, Oba. tá? Isso é tecnologia. E aí, imagina você chega num evento lá no B-House, você já se inscreveu para esse evento, Certo. certo? Você tem um cartão, e aí você quer confirmar sua presença, quer fazer o check-in. Esse dispositivo vai estar na entrada. Você aproxima e lá na tela vai aparecer assim: seja bem-vinda, Aline, seja bem-vinda, Tami. Porque ele sabe que você chegou. Ai, adorei. Olha! Toda a minha rede ela é inteligente. E aí eu juntei tudo isso, né, dentro de uma plataforma. Então o clube de rodadas, né, ele continua sendo clube de rodadas, mas ele vai mudar de nome, porque vai ficar dentro tudo de uma única ferramenta. E essa ferramenta você consegue ler o cartão das outras pessoas que tem, porque quem participa do clube de rodadas, ele é uma rede social também. Então quando Sim, você acessa ele, sim. você tem lá um perfil, você tem lá um feed, você consegue interagir com as pessoas. E cada rodada que você participa, ele vai adicionando as pessoas na sua rede, como se fosse um LinkedIn. E você vai. Cada rodada que você participa vai aumentando. Tem gente lá que tem 500 conexões, entendeu? Só de participar das rodadas. Então, assim, a gente está chegando nos 1.000 usuários já na plataforma. Então, assim, Nossa, vai ser um network incrível. grande. E quando você tem cartão, você já tem a conta lá na plataforma. Então, quando você tem o aplicativo, né, acesso a essa plataforma nova, Sim. eu não tenho você ainda lá no meu networking, que é o nome da plataforma. Não tenho você no networking. Vou te adicionar. Eu leio o seu cartão e pronto. Você já adicionou na rede. Entendeu? E
Fora isso, tem os detalhes, que tem CRM, tem funil de oportunidades, tem rede de benefícios. Quem tem o cartão vai automaticamente ter acesso a uma rede de benefícios. Nossa. Entendeu? Então imagina, nossa, preciso de sei lá, preciso de alguém para dar manutenção no meu ar-condicionado. Você vai ter lá dentro benefícios, descontos para contratar alguém para dar manutenção do seu ar-condicionado. Avaliado já, então essa pessoa vai ter avaliações lá dentro. Tá, mas deixa eu entender. A pessoa precisa. E o ponto de partida qual é? O cartão. Adquirir o cartão. Adquirir o cartão. Pessoal, gente, todo mundo. É, eu aqui queria tem que vocês soubessem O cartão que vai nós dar somos acesso. revendedoras. Olha lá. Ah, é verdade, verdade, boa. O cartão ele é a chave de acesso para toda essa rede. Bruno do céu. Quero criar uma comunidade de empreendedores que não fica centralizada em mim, mas que ela tem pontos, assim como o coworking aqui, né, o Conecta é um ponto, né, assim como tem outros parceiros em outros lugares também são outros pontos, então a gente quer criar esse acesso e facilitar pessoas que não conhecem talvez Jundiaí, que sabem que de repente lá tem eventos legais. Por exemplo, teve um evento lá de resina, né? Então aquele evento Sim. foi divulgado dentro da minha rede, mas pessoas de outras cidades podem saber e ter essa informação e podem participar lá. Quero palestrar dentro da plataforma. Tem como? A ideia é que tenha tudo isso, acesso a isso. Tá vendo como ela é incrível? Então a ideia é criar uma grande rede dentro Sim. de tudo isso. E essa plataforma, ela tem data de lançamento? Como que tá? Já lançou? Não lançou ainda, né? Ainda não. A gente vai fazer um lançamento oficial no dia 12 de agosto. Então tem. Exatamente. 7 horas da noite. E você quer saber o melhor? Todo mundo pode assistir, porque vai ser ao vivo. Nossa! E para você assistir... Fiquei mudo agora. Já é. Para você assistir, você pode entrar lá no meu Instagram, né? Ou do Clube de Rodadas, ou do Estúdio Behouse. Tem lá um link na bio, que é o lançamento.networking.com.br. Você entra lá, faz seu cadastro ali bem rapidinho, e você já vai entrar num grupo para ficar por dentro, né? Que a gente está movimentando o grupo. Você vai entrar nesse grupo, e nesse grupo já tem o link lá da live para você assistir. E quer saber qual que é a vantagem de quem vai assistir a live ao vivo? Bora. Porque eu quero saber quem está assistindo ao vivo, tá? Para você assistir ao vivo, você vai ter a possibilidade também de participar do sorteio que vai acontecer. Mas só para quem assistir ao vivo. Que aí eu sei, vocês estão falando com o cara da tecnologia. Eu sei quem que vai estar assistindo ao vivo. Entendeu? Gente, não Então não adianta clicar lá no link e eu já estou participando. Não. Vai ter uma ação ao vivo e só quem tiver online que vai acompanhar essa ação vai poder participar do sorteio. Poxa, que legal! E assim, então, tudo isso, toda essa plataforma, pelo que eu entendi, ela foi criada para empreendedores ou para pessoas físicas também? Mas não, é mais para empreendedores, para foco empresas, né? O foco é empreendedor, tá? O meu público, as pessoas com quem eu interajo, com quem a gente convive mesmo, né? A grande maioria são empreendedores. Por quê? Porque o empreendedor, o pessoal mira muito nos grandes, né? Eu quero vender para aquela empresa porque ela paga muito. Eu quero vender para aquela pessoa. Não, eu quero andar. Você precisa andar com os mais ricos porque você vai ficar rico. Cara, você pode andar com os mais ricos, mas se você ficar com uma mentalidade pobre, você vai continuar pobre. Entendeu? Sim, então você sim. pode andar. Ah, mas andar com os ricos vai mudar a minha mentalidade. Sim, vai te ajudar a mudar a mentalidade. Só que você tem que antes, né? Não é copia e cola, não é entrou lá e não. Você é incentivado a pensar, a tomar decisões e a entender principalmente o seu propósito. E depois que você entende o seu Concordo. propósito, aí você sabe com quem você quer trabalhar. Você vai saber quem é seu cliente. Sim. Uma coisa que eu fico arrepiado quando eu ouço alguém falar assim: todo mundo pode ser meu cliente. Tem um CNPJ, tem CPF, pode ser meu cliente. Eu falo, não é todo mundo que pode ser seu cliente. Todo mundo tem um perfil de cliente ideal. Tem cliente que a pessoa pode fazer a mesma coisa que eu, mas tem cliente que vai ser bom para mim, tem cliente que vai ser bom para ele. Certo? Sim. E eu gosto muito de trabalhar com empreendedores porque eu sempre gostei de empreender. Sempre gostei de, né? Vamos lançar esse projeto do zero? Vamos. Vamos ver como é que é isso aqui? Vamos. E crescer junto disso. E eu entendo muito a mente do empreendedor, porque o empreendedor ele tem altos e baixos. E o empreendedor, muitas vezes, quando o negócio está rodando, ele tem dinheiro em caixa e ele toma decisões com dinheiro em caixa. Mas e o empreendedor que nem tem dinheiro em caixa? O que a gente faz com ele?
ele fica lá, esse cara não tem dinheiro. Uma vez uma pessoa me falou assim, Bruno, não faz um rico com meia dúzia de pobres. E eu discordo, Gente, eu também discordo plenamente. entendeu? Porque, na verdade, aquele que detém o conhecimento, né, ele tem o compromisso de ajudar os outros. Porque ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno. E o empreendedor, ele quer chegar lá. Ele quer atingir outros níveis. E para ele atingir outros níveis, ele precisa preparar a casa, organizar a casa. E aí, quando se trata de tecnologia, eu estou aqui para ajudar a preparar a casa. É isso que eu quero. É, são poucas pessoas que me deixam calada. É mesmo, viu? Poucas. Então, assim, eu não tô querendo falar muito porque eu acho que o Bruno tem muita informação. Mas pessoal, quem não aproveitar, eu sinto muito. A gente não tá passando nada do que o Bruno faz e vai lançar na plataforma. Nem nada, porque assim não dá, o tempo não dá, infelizmente. Mas assim, quem perder é a oportunidade. Bruno, me fala uma coisa, é, como é que vai ser? Então, no dia 12 vai ter o lançamento virtual, as pessoas têm que participar, porque você vai saber como, vai ter sorteio e tal. E elas pagam alguma coisa logo de início? Como que funciona isso? Ou você vai contar no dia? No dia eu vou trazer essa informação, mas eu posso garantir que aqueles que gostam de indicar coisa boa, eles vão ter muitos benefícios na plataforma. Então é só isso que eu digo, Gente, é um network Caramba! seríssimo. entendeu? Já estou com protoejas. Eu já tô ansiosa já. Quer fazer um convite? Faz um convite pro pessoal, por favor, Bruno. Faço. Então, assim, ó, dia 12/8, às 19 horas, o lançamento ao vivo, diretamente do Estúdio Behouse, sim, lá de casa, o lançamento da Networking, que é a nova plataforma, né, que assume agora o clube de rodadas dentro dela e também te dá infinitas possibilidades de se conectar com pessoas, aprender mais sobre o networking e, ao mesmo tempo, fazer parte de uma rede, né, de empreendedores e também estar perto, né, do que eu trago de melhor em tecnologia aplicada aos negócios. E quais são as redes? A todas as 45, mentira. Não, As três, por favor. vamos lá. Então, pode me seguir o Maia Bruno A, tá? Que é o meu perfil Bruno. Tem o Clube de Rodadas, tá? Tem o Estúdio.Behouse, que é lá do espaço. Então, assim, todas elas estão alinhadas. Então, você vai ter essas informações dentro dessas redes. Muito bom, show de bola. Pessoal, é o seguinte, ó, o conhecimento ele abre portas, né? A tecnologia também acelera isso tudo, mas eu muito particularmente falando, acho que as conexões que transformam são as conexões que transformam negócios em oportunidades, tá? Então, aliar a tecnologia ao ser humano e ainda se reunir vale ouro. Uma outra coisa que eu sempre falo que vale ouro, indicação. Você fazer indicações, tá aí a rede, tá aí o próprio, os afiliados, tá aí tudo que está acontecendo no mercado, né? Mudou a forma de vender, por quê? A base é a indicação. Então, dito isso, eu indico para vocês darem uma olhadinha lá no dia do lançamento, que vocês vão se surpreender. Eu não conheço nada do Bruno que não tenha ou me surpreendido ou tenha trazido negócios para gente, tá? A gente está muito feliz com a parceria. O Bruno é essa pessoa que vocês estão vendo, ele é bem acessível, mas ele traz produtos que realmente acrescentam no nosso negócio, né? Então, participem. Participem, porque isso daqui não é conversa de vendedor, é network puro, puro, sério, de gente que quer crescer, que quer informação também. Participem. Né, Tânia? Com certeza, com certeza. Pessoal, dito isso, eu quero conversar um pouquinho só com vocês aqui. Um pouquinho, isso é ótimo. Eu me atropelo mesmo. As pessoas falam que eu puxo o saco do Bruno. Não, eu gosto da forma como ele apresenta as coisas, do profissional que o Bruno é. Gostamos, né, Tânia? A gente leva muito a sério o trabalho dele.
Mas eu queria conversar com vocês sobre o nosso espaço. Nós estamos gravando no GoWorking. O GoWorking é um coworking aqui na Zona Leste, pertinho do Shopping Itaquera. Nós, além de termos um coworking normal, mesas, espaços para o day use, nós também temos salas de reuniões que comportam até 8 pessoas, um auditório para até 70 pessoas, para vocês palestrarem aqui na região, ministrarem cursos, tirarem as pessoas um pouquinho da zona de conforto dos funcionários de vocês e trazerem aqui para treinamentos, tá? Então nós oferecemos isso também. Além do Pode Ser. O Pode Ser é um podcast que pensa na forma em que você se apresenta. Então aqui você pode ser o que você quiser. Não é isso, Tan? Com certeza. Eu quero muito, 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 além de agradecer, Bruno, pra gente, é um prazer realmente, né? Muito. Prazer é meu. Eu quero te prazer é meu. presentear aqui. Ó, Me conta aqui o que você acha. Mais um vamos ver, hein? presentinho. Vamos abrir. Olha só, agora eu sou. Pode ser. Pessoal, eu quero muito agradecer a Tati e a Nani, da RBG Com, uma querida, que faz as nossas canecas, faz os nossos brindes, as nossas camisetas, né? E assim, com uma seriedade, uma delicadeza, consultem. Consultem. Nós só jogamos a nossa ideia, ela já veio com a arte pronta. Tem vários brindes aqui no espaço que são elas que montam. Então, muito obrigada pela parceria, viu? Tami, quer falar alguma coisa? Eu tô até sem palavras, gente. Nós chegamos Porque, até. olha, eu já não sou muito de falar ali, né? Igual a Ali, que fala super bem, mas é o que a Ali falou. O Bruno é incrível, gente. Assim, uma conversa de que vocês tiverem a possibilidade de conversar com ele pessoalmente, vocês vão ficar assim, ó. Meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que não sou muito tecnológica, né? Quem me conhece sabe. Então, assim, quando eu falo com ele, eu fico assim, meu Deus do céu. Nossa, sério que dava pra fazer isso? Nossa, eu não acredito. Então, assim, ele é isso, gente. Então, além de agradecer, nós fazemos o convite para que vocês venham. Aqui nós temos no podcast, você pode também ter só o seu podcast e gravar ou vir como convidado, como o Bruno, tá bom? Bruno, obrigada pelo seu tempo. Eu que A agradeço. gente ficou muito feliz. Vamos marcar outras, porque você só deu uma pontinha aqui. E você quer deixar uma mensagem pra alguém, falar alguma coisa aí? Eu quero deixar uma mensagem para você que está empreendendo, para você que se dedica, né, recebeu um sonho e se dedica nesse sonho, né? Quando você recebe um sonho, quando você recebe, porque na verdade você recebeu, tá bom, gente? Não é, você acha que você teve a ideia, mas na verdade você recebeu essa ideia vem do alto, tá? Então, se você acredita, né, invista nisso da melhor forma, como se estivesse fazendo para Deus, porque isso vai mostrar exatamente as decisões que você tem que tomar. E você pode, né? Às vezes você erra, eu também erro um monte de vezes, né? Isso é comum. Só que quanto mais rápido você erra, mais rápido você consegue corrigir a rota. Então, continue perseverando e não desista de empreender. E conte comigo naquilo que você precisar conversar sobre tecnologia. Eu estou à disposição, networking, marketing. Eu estou aqui para trazer ideias. Então, vamos junto. Bruno, muito obrigada, viu? Obrigada, Ali. Obrigada, Tam. Muito obrigada pela parceria de sempre. E lembrem-se, aqui você pode ser o que você quiser. Obrigada, beijo, até a próxima.